Olá, olá igreja, olá a todos. Hoje gostaria de falar um tema que eu acho bastante importante, que é ter uma vida com propósito. Por falar nisso, você tem planos, projetos para a sua vida? Você faz acontecer ou deixa a vida te levar? Deus tem muito mais do que possamos imaginar. Efésios 3, versículos 20 e 21 nos diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deus é capaz de fazer muito mais do que pensamos e imaginamos em nossas vidas. Muito mais do que pedimos. Filipenses 2, versículo 13, diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Não podemos duvidar que teremos a habilidade e a unção do Senhor para cumprir o propósito em nossas vidas. Deus nos capacita, mas precisamos nos apresentar perante Ele. Nós precisamos ter o nosso pensamento renovado. Romanos 12, 2 nos diz: E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar a vontade de Deus, precisamos renovar a nossa mente. Só assim poderemos alcançar o que Deus tem para cada um de nós. Romanos 8, versículos de 5 a 9, nos diz: Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se a minha maneira de pensar, se a minha mente, os meus pensamentos estão na carne, na natureza humana, não poderei ser espiritual. Minha mentalidade precisa ser intencional, com propósito. Só assim poderei ter um futuro abundante, construído como o Senhor prometeu. Nós precisamos, na verdade, ter uma mentalidade de um construtor. O construtor não começa pelo telhado de uma casa. Abrão, ele tinha essa mentalidade de construtor. Nós podemos ver isso em Gênesis 12, versículos de 1 a 4. Lá está: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Então vocês podem ver que a idade não é impedimento, né, para você começar uma nova fase da sua vida ou para começar a seguir o Senhor, a vontade do Senhor. Abrão tinha 75 anos quando essas palavras de bênção do Senhor para Abrão chegaram até ele. Mas Abrão precisaria ainda cooperar com o Senhor, crer nas palavras e no chamamento de Deus e, por fé, obedecer. O futuro dele precisava ser construído, assim como os nossos futuros. A mudança da nossa vida depende do quanto estamos dispostos a cooperar com Deus nesta construção do futuro. Josué também teve a mentalidade de um construtor. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, nós temos: Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer
segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se Josué seguisse as orientações do Senhor, ele iria prosperar. Ele precisava meditar dia e noite no livro da lei, na palavra, e obedecer aos preceitos que estavam ali. As coisas não vão simplesmente acontecer na sua vida, na minha vida, do nada. Nós precisamos cooperar com Deus. O seu futuro será a soma da vontade de Deus e o que você fará para chegar lá. As promessas não se cumprirão se você não fizer o que precisa ser feito. Mas o que precisamos fazer para construir o futuro no Senhor? Prepare-se. As coisas não vão cair do céu. Estude, informe-se, faça cursos, aprenda, sempre. Corra atrás, seja intencional. Edifique o seu casamento, cuide de sua família, do seu emprego, do seu trabalho. Você não vai poder colher algo que não plantou. Se trata mal a esposa, não terá um casamento feliz, não é mesmo? Se não se desenvolve na profissão, não haverá promoção ou progresso na profissão. Se não cresce na liderança, não haverá crescimento do seu grupo. Se você tem falhado, vença a omissão e comece a construir a partir de agora, a partir de hoje. Está construindo? Já está construindo? Não pare, sua hora vai chegar. Há ainda os que querem colher um fruto que não está maduro o suficiente. Lucas, capítulo 15, fala a parábola do filho pródigo. Um senhor tinha 2 filhos, o mais velho, que ficou com ele, e o mais novo, que resolveu partir para o mundo, que não quis ficar mais na casa do pai, pediu a parte da sua herança e partiu. Com o dinheiro na mão, ele gastou com tudo que tinha direito, e o dinheiro acabou. Ele acabou empregado numa fazenda para cuidar de porcos. E ele queria comer a comida dos porcos e não podia. E aí ele se arrependeu e falou, poxa, meu pai tem empregados que comem do bom e do melhor, são bem pagos, e eu aqui passando fome. Vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu pai. E ele resolve voltar para o pai. O pai, vendo o filho distante, chegando novamente em sua casa, ele sai correndo atrás do filho. Sai correndo. E pede para os seus empregados trazerem uma veste, trazerem sandálias, um anel, e para matar o novilho cevado, o melhor novilho, para que pudessem comer e festejar a volta do filho. A parábola continua porque o filho que estava em casa, o mais velho, ele acabou sentindo ciúmes, né? Porque nunca teve uma festa dessa, mas ele não se deu conta que ele tinha tudo o que o pai possuía, porque estava junto do pai. Mas apesar disso, ele não usufruiu o que o pai possuía. Isso é uma parábola que o Senhor é representado por esse pai de família. E nós podemos ser aqueles que permanecemos com o pai e podemos usufruir tudo que o pai tem, ou podemos sair por aí, gastando todo o nosso dinheiro e não aproveitando o que o pai nos dá. Esse filho mais novo, ele desperdiçou por viver uma vida desregrada. Desperdiçou tudo. Isso nos mostra que tem gente perdendo tudo por querer adiantar os processos em sua vida. Se ele tivesse esperado, ele teria amadurecido e talvez até permanecido, não teria saído de casa. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2, nos diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, de colher o que se plantou. Quando se colhe antes do tempo, pula-se etapa-se, perde-se o fruto. Não se pode construir uma casa pulando-se etapas, ou acaba caindo a casa. E nós? E você? Tem pulado etapas em sua vida? Se você tem pulado etapas, procure arrepender-se. Mude a sua postura. Tenha a mentalidade de um construtor.
sem pular etapas. Seja um construtor em sua casa, com a sua família, em seu trabalho, na igreja, em sua vida como um todo. Mas e com relação às tentações, como é que eu fico? Com relação aos desvios que acontecem, todos nós pecamos, todos nós somos frágeis perante as artimanhas do inimigo. Em Hebreus 2,18, a palavra nos diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, mesmo tentado, ele não pecou. E ele pode nos socorrer e nos auxiliar em nossas tentações, pois habita em nós por meio do Espírito Santo. Se tivermos intenção, se tivermos propósito em tudo que fizermos, poderemos conquistar a autoridade que o Deus Pai concedeu a Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está em nós. Ter propósito, ter intenção, nos levará a fazer o que precisa ser feito, independente dos nossos sentimentos e das nossas necessidades e dos nossos problemas. Continue fazendo o que Deus pediu para você fazer. Continue sendo quem Deus pediu para você ser. Supere as suas emoções, supere as suas dores, seus problemas. Construa a sua vida. Seja o construtor da sua vida e tenha uma vida vitoriosa no Senhor. Tenham todos uma boa semana e que o Senhor abençoe cada um de nós.